De fato, o hino belíssimo. Ele encaixa perfeitamente com aquilo que vamos ver hoje e semana que vem. Então, vou pedir para cantarmos de novo no domingo que vem, tá bom? Domingo que vem de manhã, porque vai encaixar ainda melhor. Eu queria convidar vocês, hoje que temos nossa ceia, é um dia de festa para nós, a abrirem suas Bíblias em Romanos. Nós não vamos estudar Filipenses hoje. E por isso eu disse de cantarmos novamente esse hino que fala regozija em Deus, no refrão, porque quando voltarmos lá a Filipenses, no capítulo 4, nós vamos exatamente entrar no verso onde Paulo fala disso. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Mas hoje, irmãos, eu queria, e Deus colocou no meu coração o desejo de abrir um parênteses aqui, fazer uma meditação, uma pregação avulsa, por assim dizer, no nosso dia de ceia, um dia de festa, e talvez sem tantos compromissos com as sequências, porque a gente, quando estuda a Bíblia em sequência, tem esse compromisso, de tentar seguir sem perder coisas que consideremos importantes. E enquanto eu orava, ali pedi a Deus para que pudéssemos estudar algo simples, útil, algo gostoso, algo que acalente nosso coração. Talvez nós temos vindo, e assim, a palavra de Deus é assim, a gente tem vindo de estudos que de alguma maneira tem exortado a gente também, Então alguma coisa que sirva também de consolo, de fortalecimento. E eu queria falar sobre a certeza da vitória que nós temos contra a nossa carne. E os irmãos sabem, eu já disse isso, eu tenho um carinho muito especial por Romanos capítulo 8, então nós vamos lá. Porque eu cito muitas vezes Romanos 8, mas olhando as minhas anotações, eu me deparei com a realidade de que fazem mais de 4 anos que nós estudamos esse capítulo como igreja. E algumas vezes a gente pode cair nesse cenário, A gente ama uma passagem, não quer falar muito dela, e o tempo passa. E por que meu desejo de falar sobre isso hoje, irmãos? Porque eu vou dizer algo a vocês que vem do meu coração, assim, com toda sinceridade. Essa é a passagem da palavra de Deus que mais tem me ajudado em toda a minha vida. É a minha passagem de ouro. É aquela que quando eu preciso, quando eu estou de alguma maneira abalado, é aqui que eu vou. E o livro de Romanos, de uma maneira geral, eu até trouxe aqui no quadro um esqueminha que vai ajudar a gente, porque a gente não vai estudar Romanos, Mas eu queria que vocês se lembrassem de como Romanos está organizado aqui. Eu não sei se todo mundo vai enxergar, Se não enxergar, depois nós podemos olhar para isso. Deixa eu fazer aqui um alerta. Todo cristão, eu vou pôr um pouquinho mais para cá, talvez facilite. Todo cristão que quer levar a sério a sua vida com Deus precisa estudar Romanos. Deve estudar. Obrigado, irmão Vitor, aqui, ajudando aqui a ter a visão do todo. Precisa estudar Romanos de uma maneira completa. Por quê? Porque Romanos vai nos dar uma visão doutrinária muito, muito ampla, muito completa. Ele vai do capítulo 1 ao capítulo 3 apontar para o fato de que todos nós somos culpados. E nós precisamos lembrar e anunciar isso. Nós temos muitos inimigos, temos falado disso. A vida cristã tem adversários, Satanás, o grande acusador, o adversário das nossas almas, o sistema e a filosofia do mundo que jazem no maligno, a nossa própria carne que luta contra o espírito. Mas nós precisamos olhar para o Evangelho e lembrar que do capítulo 1 ao capítulo 3 ele nos conduz a entender que todos somos culpados. Só para vocês verem alguns versos comigo. Lá no capítulo 3, do verso 10, eu vou ler alguns versículos. Todos os 3 primeiros capítulos estão nos conduzindo a esse ponto aqui. Todos culpados. Verso 10 do capítulo 3. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer,
não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tudo que Paulo escreveu aqui, até esse ponto, é para lembrar os homens de que somos culpados diante de Deus. Mas aí então vem no próprio capítulo 3 o plano e o preço da redenção. Maravilhoso. A cruz de Cristo apresentada aqui. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, Paulo está conduzindo todos a entenderem, somos culpados, não importa a nossa história, nossa raça, nossa etnia, nossa religião, nós somos culpados diante de Deus. Deus proveu a cruz de Cristo para resolver esse problema. E aí vem capítulos 4 e 5. Ao homem é necessário ter fé para acessar essa redenção. Aquilo que nós precisamos apresentar diante de Deus é nada além de fé na cruz de Cristo. Por isso, no capítulo 4, nós lemos, por exemplo, no verso 6, que diz: assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E aí no capítulo 5, no verso 1, nós começamos com aquela maravilhosa afirmação que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo nos conduz a entender: todos somos culpados, independentemente da nossa história. A cruz de Cristo é a solução para todos. O que é necessário ao homem é ter fé na cruz de Cristo. E aí, capítulos 6 e 7 abre com aquela visão de uma nova vida. Não somos mais escravos do pecado, mas servimos a Deus, temos uma nova mente, uma nova vida. E é interessante pensar que do capítulo 1, então, até o capítulo 7 de Romanos, a história vai melhorando aqui. Culpado, há uma solução, ela é simples, é pela fé, e Deus nos dá uma nova mente. E parece que aqui Paulo vai dizer: a vida do crente agora é um mar de rosas. Mas aí vem o capítulo 7, onde ele vai falar que essa nova mente traz para nós um conflito interior. E no capítulo 7, no verso 18, Paulo fala desse conflito. Ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, depois da história da redenção contada do capítulo 1 ao capítulo 5, e a nova vida do crente no capítulo 6 e 7, ainda no capítulo 7 de Romanos, que mais uma vez eu digo, todo cristão que quer levar sua vida cristã a sério precisa estudar Romanos. Ele chega no capítulo 7 e ele fala: mas não é um mar de rosas. Eu tenho conflitos. E Paulo fala: eu tenho conflitos. E talvez nós pensemos quando ele fala assim: ufa, não sou só eu. Não sou só eu não estou sozinho nisso. Somos todos assim. Mesmo tendo passado por toda a história da redenção, nós temos conflitos. E esses conflitos mexem com a nossa cabeça muitas vezes. O verso 23, aqui do capítulo 7, nessa breve introdução, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei. Essa palavra lei aqui, alguém definiu muito bem. Nós não estamos falando da lei mosaica, não estamos falando dos 10 testamentos, nós estamos falando aqui
de um procedimento padrão, alguma coisa que funciona dentro de nós. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então tem dois procedimentos brigando entre si dentro de mim. Um associado à nova mente que eu ganhei em Cristo e outro associado à carne. E me prende, ele diz, debaixo da lei do pecado, desse procedimento de pecar que está nos meus membros. E no verso 24 ele faz aquela famosa declaração que parece quase como um grito de desespero de Paulo. E eu e você nos identificamos aqui. Eu queria começar daqui. Já teve esse sentimento, esse grito de desespero? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz essa declaração com um tom de angústia aqui. Essa lei, como falamos aqui, ela é uma regra, um padrão, ou como alguém bem definiu, um princípio em operação na nossa vida. Fala então que antes da história da redenção, nós só tínhamos um princípio em operação. O princípio em operação da nossa vida era pecar, ir contra Deus. Mas quando conhecemos a Cristo pela fé na cruz de Cristo e recebemos uma nova mente, então nós temos um novo princípio em operação dentro de nós. E isso vai causar conflito. A morte é a libertação desse conflito. E por isso, irmãos, eu creio que o salvo deve aprender a olhar para a morte de uma maneira diferente. Eu vou dizer para vocês, com sinceridade, quando eu partir, alguns de vocês eu acredito que vão estar vivos aqui, especialmente os mais jovenzinhos. Não deixem de dizer para todos os presentes que eu falava a respeito disso, que a morte é a minha libertação de uma vida de conflito. Podem cantar um hino de vitória por mim, porque eu vou estar bem, eu vou estar em plena alegria. Mas enquanto nós estamos aqui, existe luta. E essa luta afeta a nossa saúde espiritual, emocional, mental, física, é uma luta. E essa expressão de angústia de Paulo no verso 24 fala dessa luta. Miserável homem que eu sou. Eu quero fazer as coisas de acordo com o procedimento, mas eu ainda luto contra outro procedimento que existe em mim. E todos nós temos as nossas complicações quando somos sinceros com a gente mesmo. Alguns talvez sejam mais sinceros do que outros nisso, por experiência, por aprendizado. Mas então aqui abre-se a razão de ser do capítulo 8. E por isso, como um presente dado por Deus para nós, o capítulo 8 de Romanos está aqui. Como eu disse a vocês, é o capítulo que mais tem me ajudado em toda a minha vida. É o meu porto seguro. É onde eu corro quando as coisas apertam para mim. Quando as minhas lutas, os meus conflitos, os meus medos aparecem, é aqui que eu venho. E eu não me canso de ler, por isso eu falo tanto desse capítulo, e às vezes eu não quero pregar muito sobre esse capítulo para não repetir demais. E como falei, notei que há 4 anos não fazia isso. Aqui, para nós pensarmos, irmãos, nós precisamos de porto seguro. A nossa alma precisa de um porto seguro. Esse capítulo é a força da minha vida, num certo sentido. Me lembra tudo o que eu preciso saber para caminhar. Estabelece tudo aquilo que a minha fraqueza tem e me ajuda a vencê-la. É como, num certo sentido, quando nós dirigimos um carro sob forte neblina. A gente teve uma experiência alguns meses atrás, né, quando voltávamos lá de Mongaguá. Estávamos, eu, Sandra, irmão Felipe, irmã Audrey e irmão Ronaldo. E quando nós voltávamos ali, eu perdi a entrada da estrada melhor, fui pela estrada pior e tinha uma neblina densa. E o primeiro sentimento que você tem nessa hora, qual é? Medo.
você tem medo, insegurança, você não sabe o que tem ali à frente. Então você reduz a velocidade, todo mundo faz a curva junto, né? Sim, eu senti os três atrás ali, né? Mon Ronaldo, Felipe e Aldri fazendo a curva junto comigo ali, né? Devagarinho, na ponta dos dedos, como diria Galvão Bueno, né? Para que a gente fizesse as coisas com segurança. Porque neblina tira a visibilidade. E nós não gostamos de andar sem visibilidade. E a nossa alma é assim também. Quando nós achamos que não temos visibilidade do que vem pela frente, nós ficamos inseguros, ficamos com medo, e nós sentimos aquele alívio tão gostoso quando tudo clareia à nossa frente. Quando tudo fica aberto e claro, e nós enxergamos, e sabemos e nos sentimos seguros. E por isso, eu quis nessa manhã dividir com vocês, na manhã que nós temos nossa ceia, fugindo do estudo de Filipenses, meu desejo dividir com vocês aquilo que tanto tem me ajudado. Mas antes, guarde a passagem aqui, a gente nem começou a ler ainda. Provérbios 18. Nessa semana em casa, líamos esses versículos e eles encaixaram na mensagem perfeitamente. Provérbios, capítulo 18, versos 10 e 11, nos dizem assim, e o verso 10 até falava também para as meninas, é um verso que desde jovem eu tenho ele decorado. Recomendo vocês que decorem. É o verso que também muitas vezes me ajuda, porque diz assim o verso 10 de Provérbios 18, Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Quer se sentir seguro? Corra para o Senhor. Corra para o Senhor. Verso 11 é uma contraposição ao verso 10. Diz, os bens do rico são a sua cidade forte e como uma alta muralha na sua imaginação. Veja o que Provérbios está ensinando aqui. Está ensinando que algumas pessoas elas têm também um castelo forte, mas ele é imaginário. Sabe qual é essa imaginação? É de que ter posses vai dar segurança. Ter posses vai dar clareza e alívio. E é a mesma cidade forte, a torre forte do verso 10, que é real. No verso 11, ela é imaginária. E quantas vezes não temos visto isso ao nosso redor? Pessoas que criam essa mesma imaginação de que ter posses vai lhe dar segurança, mas num estalar de dedos tudo muda. E o verso 10, então falávamos isso em casa na nossa leitura, é a nossa torre forte, o nome do Senhor, e é para lá que nós corremos. E então, irmãos, nós vamos entrar aqui no capítulo 8 de Romanos, para falar um pouco sobre o porquê esse capítulo nos ajuda tanto. Para aqueles que talvez nos ouçam, que não são salvos, que talvez estejam oprimidos, cansados, entristecidos, deprimidos, sobrecarregados pelos seus pecados, esse capítulo traz uma verdade poderosa. A verdade poderosa de que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Talvez no passado, irmãos, e aqui vem um alerta para nós. É uma reflexão que eu tenho feito. Quando um crente encontrava alguém com problemas, a primeira recomendação que esse crente dava para essa pessoa com problemas era: você precisa de Cristo. A primeira recomendação: venha na minha igreja ouvir a pregação. Ouça o evangelho. Muitos irmãos no passado, na sua simplicidade, traziam essa recomendação tão preciosa. E eu falo por mim, não estou aqui apontando para ninguém, falando por mim. Hoje nós muitas vezes temos conhecimento em várias coisas e podemos misturar as coisas. Mas não deveria ser assim, é algo que de alguma maneira eu tenho lutado também. Nós podemos falar para as pessoas sobre uma palestra no YouTube sobre desenvolvimento de carreira, tratamentos que fazem bem, vitaminas. E, irmãos, eu vou dizer, vocês, aqueles que me conhecem melhor, sabem que
Eu tenho muitos dos meus próprios, né, procedimentos. Se você perguntar para minha família, eu tomo própolis todo dia de manhã. Eu tomo colágeno tipo 2, porque ajuda a cartilagem do joelho, quem sabe ajuda um pouquinho na pele também, né? Porque a idade está chegando. Quem sabe até não me ajuda nos cabelos, a não cair mais os cabelos. Eu bebo água com limão toda manhã, 20 minutos antes do café. Segundo a irmã Marinalva, a gente conversava outro dia, eu estou mandando super bem aqui, né? Me desculpem por falar assim, estou mandando super bem. Estou, né, me carregando de antioxidantes. Eu capricho na proteína. Tem coisas que para mim são especiais. Eu gosto de falar para a Sandra hoje de manhã, assim, faz tempo que eu não corro na chuva. Eu gosto de correr na chuva, sabia? Correr na chuva me faz bem. Não precisa ser aquele chuvão assim, né? Mas uma chuvinha assim moderada. Hoje de manhã, quando a gente saía e vinha para a igreja, eu falava isso. Faz tempo que eu não dou aquela corridinha na chuva, tão refrescante, gostoso. Algumas coisas que são deliciosas, né? Assim, em janeiro tive a oportunidade de, por uma semana, trabalhar, por causa do trabalho remoto agora, no litoral, né? Então, porque eu precisava trabalhar, né? Tinha que cumprir meu horário. Então, eu ia bem cedinho, né? Para fazer uma caminhada. E às 7h30 da manhã, eu dava um mergulho na água. Assim, fantástico. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é colocar essas coisas no mesmo bolo do Evangelho como solução para as pessoas. Nós não podemos fazer isso. E, de alguma maneira, sempre que um amigo vem me falar sobre problemas, nós acabamos falando do Evangelho. Acabamos falando do quanto a solução número 1 para a vida de qualquer pessoa é o Evangelho. E isso precisa estar na nossa mente no dia em que nós vamos celebrar a ceia. Porque a solução para os nossos maiores problemas está no fato de que Cristo, na sua cruz, nos deu aquilo que precisávamos. Então, em 4 pontos, o que Romanos 8 fala que eu aprecio tanto, e eu queria de coração dividir aqui com vocês. Primeiro ponto, versos 1 a 4. A culpa é o problema número 1 de todo homem. Vamos ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu citei várias coisas que eu gosto de fazer. E aqui, de forma alguma, eu quero dizer que eu tenho excelentes procedimentos. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que tem muita coisa que faz bem na vida e que se a gente tiver oportunidade a gente deve aproveitar e deve fazer. Mas essas coisas são o segundo escalão. É o segundo escalão da nossa vida. O primeiro escalão da nossa vida é o Evangelho. E, portanto, a primeira coisa que é um problema na vida de todos os homens é a culpa. A culpa do pecado. Sentir-se culpado é terrível. E vocês conhecem o sentimento, não é verdade? Se sentir culpado. Muitas vezes, por pecados que cometi, por coisas que fiz intencionalmente, por coisas que fiz sem a intenção. Como é ruim se sentir culpado, por exemplo, por causar chateação para alguém. Isso pega pesado comigo, quando sei que algo que eu fiz machucou alguém. E Romanos 8 abre dizendo para nós que a nossa culpa foi resolvida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alívio pleno. Não há nada mais a pesar sobre nós no que diz respeito ao pecado.
Tem um livro que muitos de vocês conhecem, eu trouxe aqui. Irmãos, esse livro não é a Bíblia, por isso a gente tem que tomar cuidado para usar aqui, mas é um livro conhecido no meio cristão, que é o Peregrino. Recomendo que leiam, é uma alegoria. Não acho perfeito, não é a Bíblia, mas ele tem algumas coisas muito interessantes para nos ensinar. Escrito no século 17, por um inglês. Falamos dele outro dia. Estava preso, estava na cadeia. As pessoas queriam silenciá-lo. Ele, da cadeia, tinha uma janela e ele pregava e as pessoas ouviam ele do lado de fora. E aí botaram ele no calabouço mais profundo da prisão para que ninguém pudesse ouvi-lo. Aí ele falou, não podem me ouvir? Então escreveu um livro que milhões de pessoas ouviram ele depois. Deus vai usar aquele que se propõe a ser útil. E esse livro, né, ele ilustra um homem que carrega um fardo nas costas, carrega um peso. E esse peso representa o pecado. Aqui eu vou ler para vocês 2 trechinhos, bem pequenininhos. Ele fala primeiro, no começo, praticamente no começo do livro, ele fala, sonhei que vi um homem com um fardo às costas. Andando pelo deserto desse mundo, cheguei a um lugar onde havia uma caverna. Ali me deitei para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos, de costas para sua casa, com um livro na mão e carregando um grande fardo. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo. Enquanto lia, chorava e tremia, incapaz de conter a angústia. Rompeu em dolorosa lamentação. Que devo fazer? A alegoria aqui é essa primeira parte aqui. O fardo é a culpa. E todos nós somos culpados. E quando nós lemos a Bíblia, a primeira coisa que a Bíblia faz é mostrar o quanto somos culpados. O quanto nós somos culpados. Ele segue dizendo, angustiado, voltou para casa e tentou ocultar sua tristeza. Não queria que a esposa e os filhos percebessem sua aflição. No entanto, incapaz de conter-se, acabou abrindo o coração. Querida esposa e queridos filhos, tenho me sentido muito aflito por causa de um grande fardo que carrego. Disseram-me que a cidade onde moramos será queimada com fogo vindo do céu. A não ser que encontremos um meio de escapar, todos morreremos. Aqui é uma alegoria, tá? Uma história. Esse fardo representa o pecado. Esse fogo que vem do céu representa o juízo de Deus sobre o pecado. E aí depois ele vai desenvolver essa história e lá no 1/3 dela, vamos dizer assim, na página 79, no meu livro, eu vou ler para vocês. Agora vi em meu sonho que a estrada por onde esse homem viajava era cercada de ambos os lados por um muro chamado Salvação. Ele subia apressado o caminho, mas com muita dificuldade por causa do fardo às costas. Ele chegou a um lugar íngreme, em cujo topo se erguia uma cruz de madeira, e mais embaixo havia um túmulo vazio. Ao aproximar-se da cruz, o fardo caiu-lhe das costas, rolando para dentro da sepultura, e não o vi mais. Cristão sentiu-se maravilhosamente aliviado e com o coração cheio de alegria disse, a angústia de Cristo deu-me descanso, a sua morte concedeu-me vida. É uma figura de que o primeiro problema de todo homem, irmãos, por isso, quando nós falamos com aqueles que estão angustiados ao nosso redor, primeira coisa, a culpa do pecado precisa ser tratada. E por isso esse capítulo tem me ajudado tanto. O primeiro objetivo da Bíblia é fazer alguém entender que é culpado. O segundo objetivo é apresentar a solução para a culpa. Razão de alegria, alívio, paz, descanso. E aí passamos a estar em Cristo, uma nova natureza, um novo princípio em operação, uma nova inclinação, um novo pensamento. Aqui, o verso 3 diz que era impossível à lei, era impossível ao procedimento que operava em nós, antes, agradarmos a Deus, porque Ele está doente com a nossa carne. Então Deus, enviando seu Filho à cruz, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque Cristo veio num corpo que não carregava o pecado,
mas que sofria os efeitos do pecado. Por isso a semelhança. Cristo não pecou. Ele não tinha uma natureza pecadora como nós temos, mas ele tinha um corpo com todas as fraquezas que são consequência do pecado. Por isso ele ficava doente, ele se angustiou, ele chorou, a Bíblia diz, e no Getsemane grandes gotas de sangue se formaram do seu suor, tamanha angústia que ele sentiu. Sentir-se angustiado não é pecado, porque Cristo sentiu-se assim. Não é pecado. Nós não podemos ser vencidos por isso como ele não foi. Aí pecamos. E por isso precisamos de textos como esse. Deus resolveu esse problema para nós em Cristo. O problema da culpa, problema número 1. Mas aí vem o segundo ponto aqui, desse capítulo. Ponto B, dos versos 5 a 9. Agora, nós precisamos, para vencer esse conflito, com força, paz e vitória, nós precisamos olhar para aquilo que colocamos na nossa mente, aquilo que alimentamos a nossa cabeça, aquilo que domina a nossa mente. Viver segundo o Espírito. Verso 5 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O ponto B. A nossa culpa está resolvida, mas o conflito permanece e a nossa mente precisa ser fortalecida com aquilo que o Espírito Santo trabalha em nós. É interessante, eu vou usar uma analogia aqui que eu brinco, assim, muitos de vocês sabem que eu trabalho com tecnologia, né? Sou um desenvolvedor de software, né? Ou já fui um dia, hoje eu sou incapaz de desenvolver, ou quase incapaz de desenvolver um software, mas eu já fui, gosto de dizer, um bom desenvolvedor de software. E quando a gente pensa, eu penso assim, né? Se Paulo vivesse na época tecnológica que nós vivemos, ele usaria uma figura tecnológica aqui, que é a troca do sistema operacional do seu hardware. Já fez isso? Você tem um celular e fez a atualização do sistema operacional? Então, você compra, né, um dispositivo e o que você vê aqui fisicamente, a tela, os chips, isso aqui a gente chama de hardware. É o corpo. Mas existe algo que está dentro desse hardware. É o sistema operacional. E quando você compra um dispositivo, ele vem com uma versão do sistema operacional, que faz algumas coisas e outras ele não faz. Em algum momento, você pode, em alguns casos, atualizar o sistema operacional. Trocar a aparência do dispositivo não vai mudar, ela vai continuar a mesma. Você vai olhar e falar assim, igualzinho, nada mudou. Mas por dentro, ele é outra coisa. Ele faz coisas diferentes. Por isso que às vezes, né, você atualiza o sistema operacional, e aí você está lá trabalhando, aí você fala uma palavra, a Alexa resolve conversar com você, resolve responder, você fala, o que é isso aqui? É um novo sistema operacional que foi instalado, novas funcionalidades. A salvação, ela pode de alguma maneira ser representada por isso. O hardware não muda. O hardware às vezes continua esquentando, dá problema, pode dar uma falha e precisar ir para o hospital. Esse hardware aqui, as pessoas olham e falam assim, não parece que mudou, o que tem de diferente aí? Continua sendo a mesma pessoa, mas o sistema operacional, a alma, mudou. Uma nova inclinação, uma nova mente. E aqui, mais uma vez, nós temos, e eu tenho grande consolo quando eu leio isso, porque fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E assim nós éramos. Mas fala que a inclinação do Espírito é vida e paz.
O novo sistema operacional que Deus coloca dentro de nós na salvação é vida e paz. O antigo é inimizade contra Deus. A pergunta que eu faço a você é: em qual sistema operacional você tem rodado a sua vida? Naquele que veio de fábrica? Naquele que veio lá da fábrica, né, da maternidade, quando você nasceu e você roda ainda em cima desse sistema operacional? Ou roda em cima daquele que você ganhou quando teve fé em Cristo e uma nova mente? E nós precisamos pensar o que temos colocado na nossa cabeça. Irmãos e amigos, aqui nós precisamos pensar, porque é nossa responsabilidade, o que preenche a nossa cabeça. A palavra de Deus. Se você é um salvo, você está habilitado para isso. Você tem essa funcionalidade. Mas você está fazendo uso? Ou ainda opera como se tivesse ali com o sistema operacional que veio de fábrica? Porque algumas vezes isso acontece, né? Para quem trabalha com software é interessante. Você desenvolve novas funcionalidades num software e entrega para o usuário. Mas sabe o que o usuário faz? Ele continua usando do jeito que ele conhecia. Ele não aperta os novos botões, ele não usa as novas funcionalidades. Ele fala, não, mas eu não conheço essa nova funcionalidade, eu me acostumei a operar desse jeito antigo aqui. E às vezes o crente faz isso. Ele não usa aquilo que recebeu na salvação, ele continua usando as coisas que ele estava acostumado a usar. Dois grandes consolos aqui. A nossa culpa foi resolvida e Deus mudou o nosso interior. Mas vem o terceiro ponto. E o terceiro ponto desse capítulo me maravilha. Verso 14. Não são apenas esses, tá bom? É um resumo, eu não quero me alongar. Mas eu vou lá para o verso 14 agora, para o terceiro ponto. Você agora é filho. Você agora é filho de Deus. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você agora é filho. E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus por adoção. Algumas coisas que falamos na última quarta-feira, e eu não quero ser muito repetitivo, é uma relação inquebrável. Quando você erra contra o seu pai, ele não deixa de ser seu pai. Ele não deixa de te amar. Ele não te abandona porque você errou com ele. E se você é pai, você entende isso com seus filhos. Quando seu filho faz a maior das malcriações para você, você não deixa de amá-lo, você não deixa de chamá-lo de filho, você pode precisar discipliná-lo sim. A relação pode ficar de uma maneira que não é tão gostosa quanto deveria ser. Pode ficar um pouco daquele climão, mas não mudou a relação. O perdão de Deus dado na cruz, eu vou repetir algo que falamos na quarta-feira, é o perdão jurídico, diante de um juiz, e acontece uma vez na vida de todos. Existe uma vez que você entra no tribunal de Deus e pede perdão pelos pecados, e ele juridicamente te perdoa e te adota. E a partir daí, nunca mais você precisa entrar no tribunal de Deus para resolver o problema da culpa, porque ele já resolveu isso para toda a eternidade. A partir de agora, você precisa da relação de filho para com o pai, pedir perdão quando você erra, para restabelecer relacionamento. E uma das coisas que esse capítulo me maravilha é porque ele nos lembra do nosso novo estado. Olha a neblina saindo da frente aqui da nossa alma. Porque um dos problemas que a gente tem
E eu tenho é o medo do que vai acontecer. É a neblina espiritual. O que vai acontecer? Como vão ser as coisas? Agora, quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, e Ele nos ama, e cuida de nós, então essa neblina espiritual vai se dissipando, e nós ganhamos muitas certezas. A adoção, e esse texto fala disso, é a ação legal que traz alguém para sua família. Ela representa amor, graça, misericórdia. Tem 4 consequências da adoção imediatas na vida de alguém: perder toda a relação com a família anterior e suas dívidas, direitos na nova família junto com os filhos nascidos, débitos cancelados, amor e aliança de comunhão eterna. O verso 17 fala da consequência de sermos filhos. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A relação de amor e não de medo. O verso 15 fala, nós não deveríamos ter um espírito de temor, porque nós recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Pai querido, Pai amado. Ponto D, verso 28, ponto 4, que me ajuda muito. Nós estamos predestinados à glória e tudo o que acontece nos leva à glória. Olha a neblina espiritual saindo. Verso 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, ou também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Uma coisa que muitas vezes me ajuda, lembrar que eu estou predestinado à glória. Predestinado à glória. Como lidar com medo do futuro e insegurança? Com esses versos. Confiar que Deus está no comando, está no controle, está conduzindo todas as coisas. E nós temos esses momentos. Irmãos, eu vou contar para vocês de um momento que eu tive há 6 anos. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas eu vou dizer para vocês que há quase 6 anos, eu vivi uma situação de muito medo. Para que ninguém pense assim, não foi nada de assalto, nada disso. Era medo, angústia interior mesmo. Porque o ano de 2016 foi especial para mim. Eu costumo dizer que as minhas responsabilidades todas aumentaram no mesmo momento. No mesmo ano, nós organizamos a igreja aqui em Casa Verde. Eu passei a ter uma grande responsabilidade com vocês. Nesse mesmo ano, algumas coisas na nossa família mudaram e nós passamos a ter responsabilidades maiores. No meu trabalho também eu passei a ter responsabilidades maiores. E quando tudo isso acontece, algumas vezes você tem medo. Você tem medo do como vai lidar com as coisas. E eu me lembro desse capítulo e desses versos, do como confiar que Deus nos predestinou. E aqui, eu não vou entrar em aspectos mais doutrinários, eu vou dizer o que é prático aqui. E o prático é o seguinte: o prático é que todo salvo está destinado à glória. O prático é que, se somos salvos, Deus vai completar a sua obra. O prático é de que, se somos salvos, todas as coisas estão sendo cuidadas por um Pai amoroso para nos levar à glória. Eu não sei como eu vou chegar à glória. Nosso irmão do passado, John Bunyan, que escreveu esse livro, ele chegou à glória através de prisão. Outros, como Paulo, chegaram à glória através de martírio. Outros chegam à glória através de muitas lutas nessa vida.
Mas uma coisa é certa, nós vamos chegar à glória, porque é a promessa de Deus e nós estamos apontados para isso. Nós estamos dentro de um trem cujo destino é a glória, e não há nada que possa tirar você de lá de dentro, e nem mesmo você pode descer de lá. Aliás, nós nem temos por que pensar nisso, porque quando alguém entende tudo isso aqui, por que vai querer descer? Ele faz a obra completa. Ele chama, justifica, glorifica. Por que nós duvidaríamos do último passo? Se ele já nos chamou, já nos justificou, por que nós duvidaríamos de que ele vai nos glorificar? Isso traz muita segurança. E aí a gente chega no final aqui. Eu queria lembrar vocês da trajetória de Paulo nesse texto, porque isso é fantástico. Por isso é tão gostoso estudar a Bíblia de uma maneira ampla. E eu respeito quem pega um verso. Eu tinha um pregador que era mestre em fazer isso, que era o Charles Spurgeon. Ele muitas vezes pegava um versículo e fazia pregação sobre aquele versículo. E eu já apreciei muitas mensagens do Spurgeon. Hoje, com enorme respeito àquele que foi um grande pregador, eu talvez não goste tanto mais desse estilo. Eu gosto mais da gente olhar para os textos de uma maneira ampla, porque ele nos dá muitas vezes uma visão que um verso não permitiria. Vocês conhecem os versos 31 a 34. Aliás, talvez eu cite eles muitas vezes, mas hoje, diferente do que uma citação avulsa, eu quero que a gente faça a jornada até esse versículo. Eu quero que a gente faça a jornada do como Paulo chegou nele. E ele chegou nesse versículo começando dizendo assim: miserável homem que eu sou. Aí você para pensar um pouquinho. Espera aí, Paulo, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu sair do miserável homem que eu sou para aquilo que a gente vai ler agora? Porque existe um conflito. Irmãos, aceite esse conflito. Aceite o fato de que nós vamos ter esse conflito por toda a nossa vida. E esse é um presente, esse capítulo é um presente de Deus para nós, porque o que eu diria a vocês, com todo carinho, aceitem o fato de que esse conflito existe. Se sintam, às vezes, como Paulo, como nossos irmãos, e eu vou falar como eu, miserável homem que eu sou. Mas não deixe de fazer a jornada que Paulo faz. Sair do miserável homem que eu sou, do capítulo 7, verso 24. A Bíblia não é originalmente dividida em capítulos, nem em versículos, então isso aqui é uma construção única. Ele saiu do miserável homem que eu sou, e depois de lembrar que a culpa dele foi resolvida, que ele tem uma nova mente, que ele é filho, que ele é destinado à glória, essas 4 coisas fazem com que ele chegue no verso 31, dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Força, paz, vitória. Força, paz, vitória. Só Paulo pode fazer isso? Não. Todo crente. Todo crente pode fazer essa mesma jornada. Na sua mente. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Essa jornada do miserável homem que eu sou para essas perguntas, e aqui tem uma formulinha importante, tá? Tem algo assim, uma dica que Paulo deixa para nós, ou melhor dizendo, o Espírito Santo deixa para nós, que é fundamental. Ele está fazendo perguntas para si mesmo. E esse é o último ponto.
quando nós entendemos que a nossa culpa foi resolvida, que temos uma nova mente, que somos filhos, que estamos destinados à glória, então nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Que mais eu vou dizer? Ele começa com essa pergunta. Que mais eu tenho para dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra da história da adoção que falamos aqui? Você poderia pensar o quanto a minha vida poderia mudar. Né? Outro dia, o irmão brincava com isso. Né? Falava assim, que recebeu uma carta ali, que ele brincava assim, falou, parecia até uma coisa me chamando para falar uma coisa de família, tal. Será que eu recebi uma herança? Será que alguém me deixou uma fazenda em algum lugar aí? Né? Mudou minha vida. O que aconteceria com a sua vida aqui na Terra se você descobrisse que um tio distante te deixou uma herança enorme? Eu falo assim, minha vida mudaria. É verdade, a vida mudaria. Assim, tá bom, se alguém deixou lá uma fazenda gigantesca, né, posses e tudo mais, é uma mudança de vida. Quanto mais ser adotados por Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos deu tudo. Quando Ele resolveu o problema da nossa culpa com a cruz de Cristo, Ele não poupou nada para resolver esse problema. Irmãos, e nós vamos participar da ceia hoje para comemorarmos isso, para celebrarmos isso. O fato de que Deus não poupou nada por amor a nós. Se isso não aquece o teu coração, há algo de errado. Tem algo de errado conosco se essa verdade não aquece o nosso coração de que na cruz de Cristo Deus não poupou nada por amor a nós, para nos resgatar, para nos salvar. O verso 37 termina, e mais uma vez, você pode marcar esses dois versículos se você quiser, 7:24 a 8:37. Fala assim, como é que eu saio de um e vou para o outro? Tem um capítulo no meio aqui. Leia ele. Como é que eu saio do miserável homem que eu sou mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pela certeza daquilo que Deus está prometendo para nós. Pela fé, confiança no amor dele. Várias coisas que nós não citamos aqui nesse capítulo, porque o tempo não permitiria, e nós vamos encerrar agora. Mas meu desejo nessa manhã, minha oração, é para que aqueles que nos ouvem, que não conhecem essa paz, esse alívio, essa resolução ou essa solução para os nossos problemas, os nossos medos, a nossa culpa, que entendam que Deus deixou isso para nós. A primeira parte do quadro aqui. Para nós, irmãos, que já passamos pela primeira parte do quadro, vem a segunda parte. Aceite que nós vamos ter nossos conflitos. Algumas vezes somos rigorosos conosco e algumas vezes a gente precisa aceitar que nós temos os nossos conflitos, mas não podemos nos acomodar neles. Precisamos fazer essa jornada de Paulo aqui, essa jornada que nos leva até a declaração de vitória. Em todas essas coisas somos muito mais ou mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar.